Bom dia, pessoal. Eu quero fazer esse vídeo nesse dia para compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, na verdade, nos últimos meses, e basicamente é sobre o nosso papel na política, ou como cidadãos, que também somos políticos, não temos cargos políticos, mas todos nós precisamos entender que fazemos política e precisamos nos envolver nisso, porque é na política que tudo acontece dentro da sociedade. Na verdade, eu, por muito tempo, eu tentei me esconder dessa realidade. Eu era daqueles que falava que não gostava de política, não estava interessado e, portanto, não me envolvia e nem buscava ter mais informações. Mas também eu sou daqueles brasileiros que, nessas últimas eleições de 2018, passei a me interessar por política, acompanhar e ter informações e começar a pesquisar um pouquinho mais. E isso abriu muitos meus olhos, principalmente como um cristão e como um agente do reino de Deus, para entender muito do mecanismo disso e de como nós podemos atuar melhor como implantadores do reino de Deus aqui na Terra, se tivermos uma clareza do nosso papel como cidadão terreno também. No caso, nós somos brasileiros, e como a política é tão importante nesse processo todo. Nós já temos entendido, e Deus tem aberto os olhos da igreja, para entender que o reino de Deus é muito mais abrangente do que apenas o ambiente dentro das igrejas evangélicas, dentro dos templos, aquilo que nós fazemos dos nossos ministérios dentro da igreja. Deus tem aberto os olhos dos líderes por todo o mundo, inclusive no Brasil, a respeito das esferas de influência da sociedade, e que se nós não ocuparmos esses espaços, o reino de Deus não vai prevalecer da maneira que deve ser, na rapidez e na urgência que tem disso acontecer, enquanto nós ficamos tanto tempo parados, achando que tudo acontecia dentro dos templos, no nosso ambiente religioso. O Império das Trevas avançou tanto e tomou tanto espaço, e hoje nós temos que correr muito atrás disso para conseguir tomar de volta aquilo que sempre pertenceu a Deus. A Bíblia fala que toda a terra, que os céus pertencem ao Senhor e a terra é estrada dos seus pés. Então a terra também pertence ao Senhor, e nós temos que destronar o príncipe desse século, Satanás, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. A pregação de Jesus, do início ao fim, foi sobre o reino de Deus. Então nós temos esse encargo de estabelecer o reino de Deus como representante de Jesus e sendo a igreja de Jesus aqui na terra. Então, dentro dessas 7 esferas de influência na sociedade, tem a questão de governo, tem a questão de política, tem as esferas de poder, e nós não podemos ficar omissos em relação a isso. E a partir de hoje eu vou fazer alguns vídeos explicando um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito dessas coisas, da mesma forma que eu tenho sido esclarecido pelas informações que eu tenho pesquisado e acompanhado, e como Deus tem esclarecido isso pela sua palavra na minha mente e ministrado no meu coração através do Espírito Santo, essa importância. Eu quero também ser uma voz e compartilhar isso também para muitas pessoas que podem me acompanhar. Então, eu espero que não seja chato para você. Na verdade, eu espero que seja bem interessante para a gente entender as nuances do nosso papel como cidadãos, como seres politizados que temos que ser, que temos que ter uma posição, temos que ter uma opinião, temos que ter informações, para que não sejamos massa de manobra de nenhuma ideologia, de nenhum manipulador, porque quando a pessoa ascende ao poder, e tem voz, tem persuasão, acaba manipulando muitas vezes para o mal, para enganar, para prejudicar, para colocar seus interesses e do seu grupo em primeiro lugar. E a Bíblia fala que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto melhor informados nós estivermos, seremos libertos dessa opressão manipuladora de poderosos que querem o mal para a nossa sociedade, para a nossa nação, e teremos liberdade para pensar e tomar decisões segundo as nossas convicções, as nossas crenças que estão na palavra de Deus. Então, fique bem atento a isso. Se você tiver interesse realmente, me acompanhe aí nos stories, no Instagram e nas outras redes sociais também.
Eu vou ver se eu publico também no YouTube. E chame mais pessoas para ouvir, tá bom? Você pode me ajudar nisso. Na verdade, não para mim mesmo, mas porque eu quero compartilhar com você que tem interesse um pouquinho disso que eu tenho aprendido nesses últimos dias. Então, a política é muito importante. O que eu quero deixar para finalizar é que, na verdade, na sociedade, tudo começa na política. Às vezes nós pensamos que alguns movimentos da sociedade, principalmente ideológicos, eu pensava, e talvez você pense assim também, que era uma coisa meio que espontânea. Algumas pautas, alguns discursos, algumas tendências sociais. Eu pensava mesmo que era espontâneo, que era assim mesmo, que era apenas uma ação até espiritual. Realmente começa, claro, nessa batalha espiritual que nós enfrentamos, mas na verdade na sociedade tudo começa por essa ideologia política e por aqueles que estão no poder. Então tudo começa na política e também termina na política. Quando eu digo política, não é apenas a política partidária, mas que também envolve a política partidária, porque através dos partidos políticos as pessoas entram nos cargos de liderança na nossa nação, nossos estados e municípios, e também acaba tendo envolvimento por causa da política nas outras esferas de poder, do judiciário, a mídia está envolvida nisso. Então é importante a gente entender isso, não podemos virar as costas para essa realidade, temos que aprender um pouco mais, temos que ter opinião, temos que nos informar, temos que militar, quando eu digo militar, principalmente militar os princípios de Deus, temos que ser voz, assim como a Bíblia fala, João Batista, a Bíblia se refere a João Batista, a voz que clama no deserto. Então, temos que ter uma voz, temos que ser uma voz para o estabelecimento do reino de Deus, assim como João Batista foi como precursor do ministério de Jesus aqui na terra. Então, me acompanhe aí, tá bom? Se você tiver interesse, coloque aí talvez algumas perguntas. Se eu não souber, eu estou iniciando nisso, eu não sei muita coisa também, mas eu posso pesquisar para a gente conversar mais, para você me ajudar a ter conteúdo, e eu espero que seja legal para você também, como vai ser para mim. Deus abençoe.